Olá, agora foi. Agora. Olá, boa noite. Tudo bom, Boa Renata? noite, tudo bom, Ju? Hoje eu convidei uma convidada super especial do mestrado, que também é fisioterapeuta, só que ela é dessa área de respiratória e também de UTI. Então, ela, assim, é top das galáxias nessa parte aí de Covid, ela entende tudo. Já atendeu vários pacientes e ela também é da gerontologia, que ela, no caso, fez mestrado junto comigo também. Então, ela também é super entendedora de idosos e agora é professora também, né? Saiu do mestrado, já está começando a lecionar. Então, é um É. orgulho tanto para mim como para o Rogério. Tenho um carinho muito grande por ela. E eu queria que ela também falasse um pouquinho dela e começasse. A gente vai começar aqui a live da fisioterapia específica para o Covid, e a gente vai falar da atenção primária, secundária, terciária. Enfim, espero que vocês gostem. Podem conversar aqui no chat, falarem, tirarem dúvidas, que a gente vai, no final, falar com vocês e tirar algumas dúvidas que precisarem. Isso aí. Boa noite, pessoal. Ju, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer primeiro a você aí, essa colega super especial do mestrado, né? A gente teve uma jornada excelente no mestrado em gerontologia, várias trocas, né, que a gente vai levar para a vida. Também quero agradecer à TV7, né, por esse convite, por essa oportunidade de trazer esse tema aí que, né, tá super em alta e realmente todo mundo quer saber um pouco, né, sobre toda essa questão do Covid. E hoje a gente vem trazer um pouquinho mais esse tema voltado para a nossa atuação, né? Então, como a Ju falou, meu nome é Renata, eu sou mestre em gerontologia pela UFPE. Tenho uma experiência já com o público idoso na prática clínica também. Eu venho fazendo atendimentos domiciliares em saúde do idoso já há mais de um ano, aí, desde 2018. E tenho também uma experiência com o trabalho em UTI. E a gente sabe que o público da UTI é um público que tem um grande percentual de idosos, né? Então, hoje eu vim falar principalmente focado nesse público, né, que foi um público também muito envolvido, né, muito atingido pela Covid-19, né. Então, eu vou trazer para vocês aí alguns dados. Na verdade, todo mundo vem muito atualizado, né, porque está muito até difícil fugir desse tema, né, que é a Covid-19. A gente sabe que no Brasil a gente já teve mais de 50 mil mortes, né, por Covid-19. Só aqui no Nordeste essas mortes foram em mais de 16 mil. A gente teve também ao todo no Brasil mais de 1 milhão de casos, 1.117.000, mais que isso, de casos. Mas a gente também teve mais de 570 mil recuperados no Brasil, né, da Covid-19. Inclusive, mais para frente eu vou falar um pouquinho, eu sou uma dessas recuperadas aí da Covid, graças a Deus, né, deu tudo certo. E esses dados a gente pode encontrar no site do governo, tá? É covid.saude.gov.br. E aí, uma faixa etária que é bastante atingida pela Covid-19 é a faixa etária dos idosos, né? Ainda nesse site que eu falei para vocês, a gente encontra alguns gráficos falando da incidência da Covid por faixa etária, por tipo de comorbidade, e aí a gente encontra que a faixa etária mais atingida foi entre 60 e 69 anos. Então a gente percebe que são idosos jovens, né? Então pessoas que muitas vezes são ainda ativas, né? Mas elas têm uma certa predisposição aí a serem atingidas pela Covid-19 por outras tantas comorbidades, né? No caso, esse gráfico, ele mostra para a gente que essas pessoas foram as mais atingidas pela síndrome respiratória aguda grave
na hospitalização, né? Então, essas pessoas foram hospitalizadas por causa dessa síndrome, que é uma síndrome secundária, uma síndrome grave, aí secundária à Covid-19, certo? Então, pensando aí na nossa atuação, né? Falando um pouquinho, antes de focar mesmo, assim, na atuação do fisioterapeuta na Covid-19, eu queria só lembrar um pouquinho, e aí Ju também pode, com certeza, compartilhar aqui com a gente, sobre a atuação da fisioterapia na saúde do idoso de uma forma geral, né? Então, antes mesmo da Covid-19, né, Ju, a gente já tinha a fisioterapia já é bastante presente na saúde do idoso nos 3 níveis de assistência à saúde, né? E aí são os níveis primário, secundário e terciário. O nível primário é um nível mais de atenção básica, né? Então, os postos de saúde, a gente vê muito grupos, né, de terceira idade, e esse é uma assistência voltada bastante também para prevenção e promoção em saúde, né? Bastante relacionada aí com a nossa atuação, inclusive, né? O nível secundário é um nível mais especializado, então voltado para aquelas consultas mais ambulatoriais, né, mais específicas de cada área. Então, a gente tem a fisioterapia ortopédica, a gente tem a fisioterapia cardiovascular, e a gente tem também atendimentos que são específicos para a saúde do idoso. E o nível de assistência terciário, falando da fisioterapia, seria aquele nível de atendimento hospitalar, né? Então, tanto das UTIs quanto das enfermarias, o fisioterapeuta vai estar aí atuando com esse público idoso, que, como eu falei, é um público extremamente presente nos hospitais, né? Bom, e aí aconteceu, né, a Covid-19, que modificou um pouquinho esse panorama, né, do atendimento da fisioterapia nesses 3 níveis de atenção. O que ocorreu foi que os atendimentos a nível primário e secundário inicialmente foram praticamente escassos, né? A gente teve que sustentar os atendimentos aí basicamente a nível terciário, a nível hospitalar, porque a princípio seria muito arriscado para a maioria das pessoas, não só para os idosos, seguir um atendimento de consultório, né, de ambulatório. Então, inicialmente, o serviço essencial ficou sendo o nível de atenção terciário, né? E aí a gente recebeu, nas UTIs, nas enfermarias, um grande percentual, um grande número, né, de pacientes idosos acima de 60 anos. E por que esse é um público tão presente, né? Os idosos, eles são grupos de risco, não só da Covid-19, mas de várias outras comorbidades. Isso tem muito a ver com o envelhecimento do sistema imunológico desses indivíduos. A gente pode chamar de imunossenescência, né? Essa imunossenescência, ela vai levar a algumas consequências, tá? Que vão predispor esse indivíduo a estar mais suscetível à ocorrência de algumas doenças, né? Então, o sistema imunológico fica, a resposta a vacinas, por exemplo, ela fica mais baixa nos indivíduos idosos, né? A resposta a novos patógenos, muitas vezes ela também fica mais comprometida, porque essa resposta aqui, geralmente, ela é muito alta nas crianças, né, que estão conhecendo aí os novos patógenos. Nos idosos, aqueles patógenos que eles já tiveram contato durante a vida, eles têm uma resposta melhor, né? Mas aos novos patógenos, a resposta imune não é tão boa assim, né? E aí, além dessa imunossenescência, né? A gente tem aí um público que comumente tem várias comorbidades associadas. Então, como a população tem envelhecido, tem prevalecido também, a gente viu isso o mestrado todo, né, Ju? Que tem prevalecido doenças crônico-degenerativas sobre aquelas infecto-contagiosas, né?
Então, essas doenças crônico-degenerativas, a gente pode citar a diabetes, a hipertensão, né? Os AVCs também, que aí deixam sequelas e eles podem conviver por anos e anos, né? Entre outras, algumas doenças cardíacas, respiratórias, são todas doenças crônicas que estão muito presentes no público idoso, né? E essas comorbidades também vão colocar esses indivíduos em maior risco na presença de patógenos, certo? Além disso, né, o idoso tem um risco maior de ter uma síndrome que é a síndrome da fragilidade. E a fragilidade no idoso, ela geralmente está presente nos idosos acamados, ela leva a uma acentuação dos efeitos da sarcopenia. A sarcopenia é a perda da massa muscular, né? Tudo isso vai levar, é aquele idosinho que a gente às vezes conhece assim, mais acamado, que às vezes até tem uma alteração no nível de consciência. Então, esse indivíduo, ele realmente é mais frágil, né? Daí o nome fragilidade, né? Uma hospitalização para esse indivíduo é bastante impactante, né? Quiser acrescentar alguma coisa, Ju? Eu ia só falar que, na tua fala que eu não quis interromper, sobre os atendimentos na parte das clínicas, a parte secundária, a gente teve que, acho que deu para perceber, né, que acho que eu esqueci de falar, eu trabalho mais da parte de ortopedia e de pilates, e Renata, ela é mais da parte hospitalar. Então, no meu caso, eu tive que fazer teleatendimento. E aí a gente enfrentou uma dificuldade, né? Como o Renata explicou. Praticamente só o que funcionou nesse período foi o setor terciário. Já essas outras, tanto o primário como o secundário, tiveram mais dificuldade. Então, até mesmo com o teleatendimento, que, por exemplo, no meu caso, eu conseguia ainda atender poucas pessoas, mas ainda teve uma certa limitação, teve uma certa dificuldade, e com o público idoso, acho que foi até um pouco pior, porque eles tinham dificuldade de manusear o aparelho, eles tinham dificuldade de se comunicar com a gente, ainda tem essa limitação. Então, eu achei até interessante fazer uma educação com esses idosos nesse aspecto de tecnologia, que aí Renata também pode falar um pouquinho, que lá no Núcleo do Apoio ao Idoso na UFPE, existe vários cursos que são oferecidos. Dentre esses cursos, existe o de tecnologia. Então, os idosos, eles aprendem a manusear o celular, eles aprendem a entender como é que mexe no WhatsApp, como é que mexe nas redes sociais em geral, Instagram, Facebook, como é que liga o aparelho, que eles ainda têm essa dificuldade. Então, assim, eu acho que eu vi essa necessidade de mostrar a tecnologia para os idosos, mostrar essa educação tecnológica para o idoso, para que facilite as consultas, porque eu acho interessante. Pelo que aí Renata também pode ajudar, se ela quiser, se ela, enfim, souber mais algum detalhe, é que o CREFITO, ele liberou os teleatendimentos, porém, como é que eu ia falar? O CREFITO, ele liberou os teleatendimentos, só que, provavelmente, quando acabar a pandemia, é provável que seja suspenso, porque isso não é o normal, né, assim, eles sempre sugeriam que a gente fizesse o atendimento presencial. Então, aí eu não sei, a gente ainda está vivendo essa história, a gente ainda está construindo essa história, então a gente ainda vai ver, né, se realmente vai ser liberado esses teleatendimentos ou não. Eu acho válido, porém, para o público idoso eu vejo ainda limitações. Para o público adulto, enfim, outras pessoas, eu acho mais fácil atender. Mas para o idoso eu ainda sinto essa limitação. Então, se for liberado, se puder, né, se o CREFITO disponibilizar essa opção também como um atendimento, seria incrível, seria maravilhoso, se continuar após pandemia, né? Mas tendo essas limitações, sabendo que o público idoso eles têm suas limitações e sabendo que é necessário implementar essa parte da educação, principalmente educação tecnológica. E acho que eu interrompi Renata, se ela Não, puder nada, que é voltar isso. para poder ela
complementar o pijama para eu lembrar. Imagina. A ideia é essa mesmo, a gente ir aqui interagindo, né, Ju? Falando das nossas experiências, né? Justamente. Mas então é isso mesmo, eu acho que, como a Ju falou, a gente está ainda escrevendo essa história, né? A gente ainda está entendendo o que é que tudo isso vai impactar na nossa vida, na vida dos nossos pacientes, mas a gente sabe que a gente precisa de adaptações, né? Nós vamos ter novos normais daqui para frente, eu acredito, né? O que antes era normal pode ser que deixe de ser, né? A gente vai ter que construir aí novas adaptações. Bom, então, aí voltando um pouquinho, né, para a questão da fragilidade do idoso, a gente vai encontrar esse público aí nos hospitais, e falando especificamente da nossa experiência nas UTIs, né, a gente tem uma série de condutas, uma série de objetivos que a gente traça para tentar fazer com que o impacto desse internamento, né, para o indivíduo idoso não seja tão importante assim. Então, a gente tem ouvido aí falar, agora com a Covid-19, né, a gente tem ouvido falar de algumas coisas, de algumas condutas que a gente tem. Muitas vezes, algumas pessoas nem sabem que o fisioterapeuta está envolvido nessas condutas, né, e muitas pessoas não conhecem mesmo o atendimento do fisioterapeuta na UTI. A gente associa, às vezes, muito a fisioterapia com a reabilitação ambulatorial, né? Então, com aquele atendimento de ortopedia, o atendimento respiratório, algumas pessoas conhecem também, né? Mas muito se associa ao nível ambulatorial, né? E aí, eu acho que muitos devem ter ouvido falar da importância da posição prona, que é o paciente ficar de barriga para baixo quando ele tem aí quando ele está sofrendo, né, os efeitos da Covid-19. Então, o que acontece? Quando o paciente desenvolve a síndrome respiratória aguda grave, né, secundária a essa Covid-19, muitas vezes ele cursa com a hipoxemia, que é a redução do oxigênio na corrente sanguínea. E aí, a posição prona, que é simplesmente o paciente ficar deitado de barriga para baixo, ela tem uma resposta muito boa, né? Ela melhora muito essa hipoxemia, e aí, por isso, ela tem sido bastante indicada. E muitas vezes a gente vê, assim, na TV, sem entender muito bem o porquê, né, disso acontecer, mas o fato do paciente estar virado de barriga para baixo, isso modifica completamente a área ali mais ventilada do pulmão. Então, isso é que vai favorecer, né, com que ele tenha esse aumento da concentração de oxigênio, melhora a troca gasosa desse paciente, né. E aí nós, como fisioterapeutas, estamos diretamente envolvidos nesses processos. Então, quando a gente recebe um paciente, seja na UTI, na enfermaria, que está fazendo suplementação de oxigênio, porque a oxigenação dele já não está tão boa, e mesmo com essa suplementação de oxigênio, às vezes, ainda assim, ele está tendo uma piora, né, uma hipoxemia, e às vezes até piorando o padrão ventilatório, então ficando com falta de ar, aí a gente opta por tentar fazer essa posição prona, né? Nos indivíduos idosos, a gente também tem essa mesma conduta quando necessário, mas a gente ainda enfrenta, assim, algumas dificuldades, às vezes, porque é uma posição que não é tão agradável de ser mantida por muito tempo. Isso falando do paciente consciente, né, colaborativo. Então, a gente tenta com que ele fique nessa posição, mas a gente tem outras alternativas também quando não é possível. Então, a gente pode, por exemplo, fazer um revezamento ali entre o paciente ficar virado de um lado depois de outro, que aí é mais confortável até, né? Mas o que se recomenda é que se tenha um protocolo desse paciente passar de 30 minutos a 2 horas de barriga para baixo. Depois ele passa de 30 minutos a 2 horas virado para o lado direito, depois de 30 minutos a 2 horas virado de barriga para cima, e 30 minutos a 2 horas virado para o lado esquerdo.
Então, tudo isso é para mudar essa área de ventilação dos pulmões e tentar favorecer a troca gasosa e, consequentemente, melhorando essa hipoxemia, tá? Então, não vou tanto me aprofundar nessa conduta, era mais para esclarecer, porque eu vejo que algumas pessoas têm essa curiosidade, né? Eu já vi até algumas coisas na TV, assim, que não tinham tanto a ver, umas explicações que não tinham tanto a ver, que iria favorecer a secreção, enfim, a secreção sair, ficar de barriga para baixo, não tem nada a ver com isso, é para melhorar realmente a troca gasosa, para favorecer a troca gasosa, essa posição prona, que é chamada, né? E aí eu decidi trazer aqui para vocês como a primeira conduta que eu iria explicar, realmente porque é uma coisa que tem se falado muito aí na mídia. E outro papel, né, nosso, outra conduta que a gente está diretamente ligado, que a gente está super ativo, principalmente nas UTIs, é no manejo da ventilação mecânica. Então, muitas vezes o paciente que tem a COVID-19, ele cursa com essa síndrome respiratória aguda grave, como eu falei, e às vezes todas as medidas que a gente tenta com o paciente em respiração espontânea, respirando sozinho, né, não são suficientes, e esse paciente acaba tendo que ser entubado e acaba tendo que respirar com a ajuda de aparelhos. E aí o médico procede essa intubação, né, passado um tubo orotraqueal através da traqueia, pela boca até a traqueia do paciente, isso para que ele possa receber uma ajuda para respirar através de um ventilador mecânico, tá? E isso salva vidas, né? Essa ventilação mecânica é um pouco assustadora, assim, às vezes para a família, né? Quando vê que o paciente está ali, muitas vezes sedado, sem poder falar. É uma imagem, assim, bastante impactante, mas que realmente salva vidas quando é necessária a intubação, né? Mas a gente, como fisioterapeuta, a gente sempre tenta reduzir ao máximo esse tempo de ventilação mecânica, porque o paciente ficar ali recebendo uma ventilação, então ele não está respirando sozinho, está muito tempo sedado, às vezes, muito tempo imóvel mesmo, né, na cama, no leito, isso faz com que ele tenha vários prejuízos aí a longo prazo. Então, claro, né, enquanto o paciente precisar, ele deve sim receber esse suporte de ventilação mecânica, mas o fisioterapeuta está bem atuante no manejo do ventilador mecânico para tentar reduzir esse tempo de assistência, certo? Então, isso também é uma curiosidade aí que eu trouxe para vocês, que eu acho que algumas pessoas não tinham muita noção, talvez não tivessem conhecimento aí desse nosso papel aí. Quando o paciente vem melhorando, né, quando o paciente consegue voltar a respirar sozinho, o fisioterapeuta geralmente é um dos profissionais, né, que faz essa decisão, essa avaliação, em conjunto com toda a equipe, né, mas o fisioterapeuta geralmente tem vários recursos para avaliar se o paciente consegue mesmo respirar sozinho, e aí, em conjunto com o médico, com o enfermeiro, com toda a equipe, a equipe vai decidir se aquele paciente pode ser estubado. Então, cada estubação nesse cenário aí da Covid-19 é uma comemoração, né? Inclusive, eu acho que eu não mencionei anteriormente, mas atualmente eu estou trabalhando em 2 hospitais aqui, um em Paulista, outro em Recife, e um desses hospitais, o de Recife, é um hospital de campanha. E aí, cada estubação, cada alta que a gente tem na UTI é bastante emocionante, né? Ver o paciente se recuperando realmente é uma alegria, assim, para toda a equipe. É um evento, né? Às vezes aparece, inclusive, na televisão, a gente vê. São essas, claro que a gente vê muitos casos que infelizmente não melhoram e acabam aumentando o número de óbitos aí, mas essas vitórias têm que ser comemoradas bastante também, né? Então, depois que a gente consegue, né, estubar aí o paciente, e até mesmo antes de conseguir, além da gente tentar reduzir esse tempo de assistência ventilatória mecânica,
nós, como fisioterapeutas, também temos que estar muito atentos a mobilizar o paciente o quanto antes. Então, realmente tentar reduzir os efeitos negativos do internamento para aquele paciente. Então, o paciente que passa muito tempo no leito, muito tempo deitado, né, muito tempo na mesma posição, ele vai ter várias consequências para vários sistemas. Então, para o sistema respiratório, ele vai ter uma piora da função respiratória, vai ter uma redução de massa muscular, né? Fala-se aí que já nas primeiras 48 horas existe uma perda muito significativa de massa muscular dos pacientes que ficam internados. E aí, pensando no indivíduo idoso, que já tem um processo de sarcopenia, né, que é a redução dessa massa muscular, isso pode ser ainda mais impactante. E aí, aquele indivíduo que às vezes chegou ali naquela faixa etária que eu comentei no início, né, entre 60 e 69 anos é a faixa etária que é bastante atingida e por hospitalização por síndrome respiratória aguda grave, às vezes esse indivíduo chegou lá rígido, né, é um idoso, mas que era um idoso ativo, né, e com os efeitos do internamento e da Covid-19, ele acaba por desenvolver aí uma fraqueza adquirida em UTI e posteriormente até uma fragilidade. E a fragilidade no idoso, ela está muito ligada a desfechos muito negativos, né? Então, é esse paciente ter maior número de comorbidades, ter maior chance de quedas e fraturas, né? Então, a fragilidade é algo que a gente tem que realmente tentar combater. Então, para tudo isso, a gente inicia, dentro da UTI, um processo de reabilitação, tá? Através da mobilização precoce, que é o que a gente fala. Então, o fisioterapeuta na UTI vai ser aquele profissional responsável por avaliar o paciente com relação ao seu nível funcional. Então, o que esse paciente consegue fazer? Ele consegue ficar sentado sozinho? Ele tem ativação muscular? Ele consegue levantar o braço, levantar a perna? Eu posso começar a fazer exercícios livres com ele? Eu posso começar a fazer exercícios resistidos, então, de fortalecimento, né? Posso deambular, andar com esse paciente e por aí vai, né? É um processo inicial que vai ser né, dado aí seguimento depois que esse paciente tiver alta do hospital, né? Então é essencial que a gente inicie esse processo já na UTI. E aí eu tenho, depois se alguém tiver interesse, acho que a Ju depois vai ler os comentários, e aí quem tiver interesse eu posso mandar alguns artigos que a gente tem aí. A gente teve bastante publicação, né, esse ano sobre a Covid-19. Eu acho que as revistas estão até dando uma certa prioridade, né, a esse tema, porque é um tema que tem que ser mesmo bastante estudado. E aí teve um artigo desse ano, da China, que falou sobre a reabilitação respiratória intra-hospitalar, e o impacto dessa reabilitação em alguns pacientes idosos. Então, eles investigaram mais de 90 indivíduos aí idosos e eles verificaram que a reabilitação teve um impacto tanto na função respiratória, né, quanto na qualidade de vida desse paciente e até na ansiedade, né? E aí, isso me chama muita atenção para os impactos. Se Ju quiser falar alguma coisa, viu, Ju? Eu vou me empolgando aqui, vou falando sem parar. E aí chama atenção para os impactos multifatoriais, né, da Covid-19 nesses indivíduos, nesses idosos. Então, além de ter um impacto na função respiratória, na função musculoesquelética, né, esse adoecimento e depois esse internamento, existe também um impacto psicológico, psicoemocional, existe um impacto em qualidade de vida, né? Então, a gente, dentro do nosso ambiente de trabalho, lá dentro do hospital, a gente tem que atender o paciente já pensando em como é que vai ser a vida dele dali para frente, né? Então, o que a gente, a partir do momento que ele entra, a gente já tem que pensar nos impactos de quando ele for sair, porque o nosso objetivo é que ele saia dali
o melhor possível, né? Para depois possa ser dado aí seguimento a esse trabalho e que a gente possa fazer esse indivíduo voltar a ter a vida que ele tinha antes, né? Bom, então, entre as principais consequências, eu acho, para os indivíduos idosos da Covid-19, né? Antes de falar especificamente dos idosos, vou só falar um pouquinho da minha experiência. Eu tive logo, mais ou menos no início, assim, quando começaram a aumentar os casos de Covid-19, eu tive a Covid-19, foi no início de abril. Graças a Deus não tive grandes consequências, né? Eu não tive muita falta de ar, não cheguei a ser internada, fiquei durante todo o período de isolamento, eu fiquei em casa, né, afastada do trabalho, mas eu pude perceber o quanto realmente impacta, assim, é uma doença, eu tive sintomas relativamente leves, mas foram muito impactantes para mim, para minha saúde emocional, para minha saúde física naquele momento. Todos os dias eu acordava com bastante dor no corpo, é uma dor muito incapacitante. Eu tive, o meu marido também é fisioterapeuta, também trabalha em UTI, a gente teve simultaneamente a doença e os dois muito enfraquecidos, com muita dor no corpo, aquela vontade de ficar deitado o tempo todo, né? E um cuidando do outro à medida do possível, vigiando a oxigenação, porque a gente, fisioterapeuta, tinha um oxímetro em casa, né? E graças a Deus a gente não teve baixa significativa da oxigenação, não. Mas o impacto foi muito grande, muita dor de cabeça, fora toda aquela questão emocional, né? O nosso teste demorou aí uns 8 dias, eu acho, para ficar pronto. E aí, quando a gente viu que era... Porque a gente ainda ficava meio sem acreditar, né? Poderia ser uma virose, uma gripe mais forte. E aí, quando veio positivo, a gente se assustou, assim, fica aquela sensação de medo, né? Por tudo isso que vem acontecendo, tanta gente ficando bastante grave, né? Então, eu imagino as pessoas que realmente tiveram sintomas piores, né? O tanto que deve impactar. E aí, para a função respiratória, esse indivíduo com a sequela da COVID, ele pode ter a piora da função respiratória em vários sentidos, né? Ele pode ter redução de força muscular respiratória, ele pode ter maior dificuldade aí para mobilizar a secreção com essa piora da força. Então, se você tem menos força muscular respiratória, você tem uma tosse que é mais ineficaz, né? Porque você precisa de força para tossir, né? E aí, se você tem um acúmulo, uma chance de acumular mais secreções no pulmão, você também pode estar mais suscetível a ter mais infecções. Então, é um problema que vai levando ao outro, né? A resistência à fadiga também, né? Quando essa pessoa vai praticar exercícios físicos, né? Até mesmo fazer atividades que antes eram consideradas mais leves, né? Como tomar um banho, fazer as atividades dentro de casa, atividades domésticas, esse indivíduo pode ter uma experiência de falta de ar. Ju, eu tô vendo que tem algumas perguntas aí, eu acho que você vai comentar no final, né? Vou. No final Joia, eu então... leio todos os comentários e a gente vai respondendo as perguntas. Joia, então, pessoal, perguntem aí, por favor, e depois a gente vai comentar. Então, aí, Ju, qualquer coisa me interrompe, tá? Eu tô aqui falando. Então, aí, para a função respiratória, né, essas atividades que antes eram tranquilas podem passar a ser desafiantes mesmo, né, desafiadoras, por causa dessa resistência à fadiga que vai estar reduzida, né? A função motora, como eu já falei um pouquinho desse paciente internado na UTI, né? Fica bem evidente os impactos, né, da função motora. Esse indivíduo pode desenvolver uma fraqueza muscular adquirida em UTI, né? No caso dele ter sido internado numa UTI. Nessa fraqueza muscular, ela é caracterizada por uma
redução de força global, então a gente faz uma avaliação a partir de uma escala de força, que vai medir força nos 4 membros, nos 2 braços e nas 2 pernas. E aí a gente verifica que esse indivíduo teve uma redução de força significativa, né? E essa redução de força significativa vai também impactar em tarefas como andar, né, fazer suas atividades, carregar, levantar algum peso, cuidar de si mesmo, né, sentar. Então, tudo isso pode, às vezes a gente não tem muita noção do tanto que isso pode impactar, porque a gente nunca experimentou uma deficiência nesse sentido, né? Mas quando se a gente fosse fazer uma foto do paciente no primeiro dia de internamento para daqui a 10 dias de internamento, parecem 2 pessoas diferentes. Ele realmente, o impacto do internamento é bastante significativo. E mesmo essa pessoa não tendo passado pelo internamento, só de ter tido a Covid, ter que ficar isolado por pelo menos 14 dias, né, provavelmente ela vai estar mais em repouso, então é normal que ela tenha uma redução de força, né, é normal que ela tenha uma redução da resistência à fadiga, então o impacto para a função motora também é bastante importante. E aí a gente tem o impacto psicológico também, né, o isolamento em si, o idoso já é um indivíduo que sofre bastante com o isolamento, muitas vezes, né, a interação social é algo muito importante para o indivíduo idoso, e aí quando ele é privado disso obrigatoriamente, né, não tinha nada que a gente pudesse fazer, todo mundo teve que parar de visitar os seus parentes idosos, né, para não colocá-los em risco. Isso realmente impacta muito na vida dessas pessoas, elas sentem falta do toque, da convivência, né, com seus familiares. Eu acho que isso também isso mudou a vida de todo mundo, né? E para os indivíduos idosos que muitas vezes já experimentam, assim, uma redução de interação social, né, por às vezes não serem economicamente ativos, né, por não estarem inseridos, às vezes, em muitos grupos sociais, eles já experimentam um isolamento, né, mas que foi muito piorado pela questão da Covid-19, né? E aí, quer falar alguma coisa, Ju? Não, porque a minha vai ser a parte final, né? Que eu vou comentar do pós-pandemia, como é que vão ser as. Mas aqui por mim tá tranquilo. Joia. Então, aí depois de todas essas consequências, né, da Covid-19, do internamento para o idoso, o trabalho da fisioterapia, ele vai seguir, né, não vai se limitar ali à hospitalização, e depois que o paciente tem alta da UTI, da enfermaria, o ideal é que ele siga fazendo uma reabilitação aí nos níveis primário e secundário, né, que Ju vai falar um pouquinho de como tem sido esse retorno gradual, né. Então, eu espero ter trazido aí um pouquinho da atuação do fisioterapeuta em UTI, né, um pouquinho da minha experiência, e fico esperando agora as perguntas aí de vocês, e também quero falar um pouquinho, comentar sobre o que a Ju vai trazer aí, que é bastante interessante, né, e é isso, espero ter trazido um pouquinho de curiosidades aí para vocês. Foi muito bom, muito boa a participação dela, ela explicou, deixou bem claro, né, porque, como ela falou, são várias áreas, a fisioterapia são inúmeras áreas, então, assim, a gente, infelizmente, não conhece, não compreende todas, então, eu até queria muito ajudar na parte hospitalar, quando começou a pandemia, enfim, só que eu não tenho experiência como Renata tem, eu não tenho especialização em UTI, nem respiratória, então eu me vi na responsabilidade de que eu vou ajudar ficando em casa. Então foi a forma como eu encontrei, mas eu acho belíssima essa área. E é de suma importância. E nos seus importância. teleatendimentos, né, Ju? Que são
Isso também essenciais ajuda, aí né? para o seu público, né? Isso. E aí a gente vai falar agora um pouquinho do pós. Eu vou falar mais da minha área e depois a Renata vai falar um pouquinho da dela. O pós vai depender, obviamente, da cidade que você mora, né? Cada cidade ela vai estar tendo a retomada de forma gradual. Então, eu moro em Campina Grande, na Paraíba, então a retomada daqui na parte da fisioterapia só vai começar semana que vem. Já no Recife, eu acho que iniciou essa semana ou foi semana passada, porque aqui na Paraíba foi mais tarde o processo, né? Então, consequentemente, a curva ela vai ser mais tarde, então tudo vai ficar mais tarde o processo. Como também em Natal, no Rio Grande do Norte, que eles agora é que estão começando a diminuir o número de casos que acho que semana passada estava em 100% de ocupação. Aí agora é que eles estão começando a disponibilizar mais espaço. Então, tudo vai depender da cidade e do estado, né, que você mora, que você reside. E aí, a gente, no site do Crefito, eles fazem várias sugestões de como é que você vai ter que reabrir a sua clínica. Então, é interessante que todos os profissionais usem equipamentos de segurança e que faça a higienização da clínica como um todo. Quando o paciente chegar e quando o paciente sair, fazer sempre a higienização. Outra coisa importante é que na sala, no espaço, é interessante ter até dois pacientes, que é uma coisa que às vezes a gente ainda fica nessa dúvida, quantos pacientes podem estar no mesmo espaço. Então, a clínica ela vai ter que se reorganizar toda, porque para quem é da área dessa parte de ortopedia, geralmente a gente atende de 10 pacientes de uma vez só, para quem trabalha com plano de saúde. Então, a clínica toda ela vai ter que se virar nos 30 para poder ofertar esses serviços adequados. E é interessante, assim, essas dicas que eu estou passando seriam dicas para os profissionais de saúde, para os fisioterapeutas, mas também para os próprios pacientes, porque os pacientes, eles podem e devem reclamar se tiver algo errado, se perceber que a clínica não está proporcionando, né, as condutas e os equipamentos e as seguranças adequadas, porque é um direito da gente de seguir essas condutas para evitar, porque assim, a gente vai ter a abertura do comércio, vai ter a abertura das clínicas, mas o vírus vai continuar no país, na região que você mora. Então, não vai acabar. Infelizmente, é triste falar isso, mas só vai acabar provavelmente com a vacina. Ou quando, se o pessoal ficasse mais tempo em casa, que também eu sei que é difícil, que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas o vírus ele se espalha de pessoa para pessoa. Então, se você tiver um ambiente que tiver várias pessoas, ele vai estar se espalhando. Então, essa reabertura do comércio ela tem que ser muito bem medida, muito bem planejada, porque não pode ser de qualquer forma, né? Mas isso aí já entra para outro assunto, senão eu vou fugir aqui um pouquinho. Aí as clínicas, elas precisam ter o fornecimento de EPIs para os profissionais que trabalham nela. Então, elas têm que oferecer. Calma aí, deixa eu colar aqui que eu tô com uma colinha. Mas tem que oferecer protetor facial, capote, avental, máscara cirúrgica. E lembrar que essa máscara, por enquanto, eles não sugerem que seja máscara de pano, que seja máscara cirúrgica mesmo. E avental descartável. Aí, eles até dão uma dica para quem é da fisioterapia aquática, não sei se alguém aqui que está nos assistindo seja da fisioaquática, eles podem usar, eles são os únicos profissionais que estão adequados a usar máscara de tecido. E com relação aos calçados, que eu também descobri agora, lendo no site do Crefito, a gente precisa usar o que eles chamam de propé, que é um aventalzinho que aí a Renata deve estar mais acostumada com esse, como se fosse um avental para o pé. É como se fosse uma touquinha, assim, né, que a gente Uma coloca. Às vezes touquinha. os hospitais não têm, né, mas as clínicas Isso. eu imagino que tem que ter, né. Isso. É aquela coisa, né? É o que é sugerido pelo Crefito, mas a gente sabe que a realidade, infelizmente, é outra, que nem sempre as clínicas vão poder realmente
aderir todos esses equipamentos, mas que a gente tem que ficar antenado, porque se o crefito bater na clínica, eles podem multar e podem, enfim, você pode também ter levar uma denúncia, né? Assim. E então, fora, Ju, fora que esses procedimentos de segurança, eles são feitos através de estudos, né? Então, realmente, se esses equipamentos estão sendo indicados, é porque eles realmente reduzem a chance do contágio. Então, nenhum dono de clínica, nenhum fisioterapeuta vai querer ter a chance do contato aumentado, né? No seu consultório, imagina, para ele, o impacto que vai ser, né? Então, acho que é bem importante ficar atento, realmente. Saber que os acompanhantes, eles têm que levar suas próprias máscaras, e é um dado interessante também, que a clínica, ela pode oferecer os equipamentos de segurança para o paciente, mas não é obrigatório. Então, é interessante que o paciente saia da sua casa já com a sua máscara, porque pode acontecer de chegar lá e a clínica não oferecer, e isso não é responsabilidade da clínica. E o acompanhante também levar os seus próprios equipamentos de segurança. Lembrar de sempre de ter um espaço na clínica para descartar esses equipamentos e escolher um local adequado. E é interessante também que o paciente, ele coloque também os calçados em um local também separado. Então, tem todo esse processo, vai ter que fazer um manejo nas clínicas para se adaptar nesse novo mundo que a gente está vivendo. E que mais? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa assim. Fazer delimitar as áreas, no caso, colocar aqueles xizinhos que a gente às vezes vê nas lojas, dar uma certa distância de um paciente para outro, colocar as macas afastadas, né, para que eles não tenham contato com os pacientes que estão também sendo atendidos no mesmo espaço, no mesmo local. E tentar também sempre educar. Então, assim, quando você colocar panfletos na entrada da clínica, esses panfletos são adquiridos pelo próprio site do Ministério da Saúde. Então, explicar um pouquinho melhor, porque quanto mais a gente puder educar os pacientes e enfim, as pessoas que frequentam a clínica, melhor, para que eles aprendam e tentem fazer essas medidas e, enfim, evitar que esse contágio ocorra, né, de forma aumentar, que não aumente esse contágio de forma abrupta, como o que está acontecendo no interior de São Paulo. As pessoas voltaram à abertura do comércio, e aí as pessoas provavelmente não estão se tomando as medidas adequadas e está voltando tudo de novo, e, enfim, os leitos de UTI estão voltando a aumentar. Então, assim, para que isso não aconteça, né, que não volte e que não aumente, e que essa curva ela só faça descer, e não descer e depois subir, enfim, que a gente consiga melhorar. Ô, Ju, eu achei ótimo você falar isso da educação em saúde, sabe, da educação para os nossos pacientes, porque isso também é um papel que eu não citei aí, mas que a gente também tem que fazer desde o internamento desse paciente. Então, a partir do momento em que ele fica colaborativo com o tratamento, né, a gente tem que responsabilizar esse paciente pelo tratamento dele também. Então, isso já fica aí para as pessoas que estão assistindo, que não são da área da saúde, né? Todos nós, sendo profissionais da saúde ou não, nós somos responsáveis pela redução da propagação desse vírus, né? A educação em saúde vai ser crucial para o rumo que o nosso país vai tomar aí com relação a essa doença, né? Então, é muito importante que a gente entenda a necessidade do uso da máscara, a necessidade do isolamento social, né? Pelo menos por enquanto. É o que eu falei lá no início, a gente vai ter agora um novo normal, né? E a gente vai ter que se adaptar a isso. Os serviços estão se adaptando, como o Ju falou aí, vem falando, os teleatendimentos em saúde, que antes era algo até um pouco impensado, né, para fisioterapia, e agora a gente está tendo que começar a pensar, né? Claro que existem atendimentos mais emergenciais que são liberados, né, com as medidas de segurança. Então, esse fisioterapeuta usando capote, usando máscara,
às vezes até óculos de proteção, luva, e aí tudo bem, um atendimento emergencial, o seu paciente se lesionou e tudo, mas quando é um atendimento, como por exemplo uma aula de pilates, no momento, né, desse pico de casos, aí realmente é mais seguro, não só para o paciente, até para o profissional, né, que esses atendimentos sejam à distância. E aí a gente agora descobriu, acho que todo mundo descobriu junto uma forma de fazer isso, né? Isso. E até as aulas também, para mim, eu comecei recentemente a dar aulas numa faculdade e já tive que me adaptar a esse modelo remoto, foi um desafio e tanto, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que entender que a prioridade é salvar vidas, né? Que essas 50 mil mortes estão aí para alertar a gente, né? Isso pode piorar muito, esses casos podem ainda aumentar muito, então depende bastante do nosso comportamento, né? Daqui para frente. É isso. E outro assunto que faz parte da educação em saúde é explicar também como é que a gente pode tossir nesses ambientes. Então, tossir, espirrar, tentar cobrir aqui o tossir no cotovelo, né? Dentro aqui. Não sei qual é o nome dessa região, não estou lembrada agora. mas, enfim, tentar, como a Renata falou, explicou, né? O máximo de conhecimento que a gente puder adquirir, puder transmitir para as pessoas, é fundamental para que esse vírus não dissipe, né? Que não passe de pessoas para pessoas. E a gente tem que lembrar que ela falou algo que eu lembrei lembrei agora que eu esqueci de falar, é que para o público idoso, eu ainda indico para, por exemplo, atendimento de pilates e até para a própria fisioterapia convencional, que eles não saiam de casa por enquanto. Porque é como a gente está falando, o vírus ele ainda continua e não vai ser, para eles pegarem, vai ser muito fácil, mesmo a gente tomando todos esses tipos de medidas, mas pode acontecer de ser passado esse vírus. Eu posso estar assintomática e estar tratando o idoso e, infelizmente, passar. Então, por enquanto, eu ainda acho que não seja um momento adequado para tratar presencialmente, mas virtualmente, como Renata falou, o teletrabalho, o teleatendimento, como o CREFITO ele ainda está disponibilizando esse tipo de atendimento para os fisioterapeutas, então que a gente continue usando esse tipo de serviço, porque é importante. E aí ela até falou das aulas, né, que ela está dando. Então, eu soube que na Fiocruz, esse ano, vai ficar só as aulas no virtual, né, pela internet. Então, se as aulas, elas têm ainda, estão evitando que sejam presenciais, então por que a gente também não pode continuar com esses atendimentos virtuais? Que tanto vai ser seguro para o fisioterapeuta, como para o seu paciente idoso, e como para os pacientes de forma geral. E acho que também isso auxilia para que não dissipe, né? Que não, esse vírus ele não se espalhe com muita facilidade, e isso também vai melhorar, fazer com que a curva decline, e aí a gente vai acabar voltando para esse normal, né? Que é o novo normal, como o Renato explicou, que a gente não vai voltar nunca mais para o que era antes, mas tentar aos poucos retomar nossa vida, e acho que a gente só vai retomar se cuidando e ficando em casa, literalmente. É verdade, né? E aí acho que é bastante importante isso que a Ju falou, no sentido da gente identificar as pessoas também que estão nesse grupo de risco e realmente evitar o contato com essas pessoas. Claro, a gente tem que pensar nas relações de afeto, nas relações sociais e tentar se fazer próximos da forma melhor possível, só que virtualmente. A gente vai ter que tentar se fazer próximos à distância. Então, sabendo, né, levando em conta que os idosos eles têm essa maior propensão tanto a desenvolver a doença, quanto a desenvolver a doença numa forma mais grave, né? Essa que eu acho que é a grande questão, né? Porque se a pessoa desenvolve a doença de uma forma mais leve, vai ser um mal bocado ali, um período que ela vai passar, né, e depois vai ficar tudo bem. O problema é quando esse indivíduo desenvolve uma forma mais grave, e a gente sabe que os idosos estão mais suscetíveis a isso, como eu já falei lá no início, das alterações do sistema imunológico,
de outras comorbidades que estão presentes, né? E não só isso, essas pessoas são muito mais impactadas por efeitos de internamento do que nós, indivíduos mais jovens e sem comorbidades, né? A gente vai ter uma resposta corporal muito melhor quando a gente precisar se recuperar, né, de uma doença, se a gente precisar fazer um fortalecimento, fazer uma reabilitação, a nossa resposta vai ser melhor e mais rápida. Então, a gente tem que proteger os idosos, né? E eu acho que eu vi alguém, uma hora, aparece às vezes alguns comentários aqui para mim, alguém falando sobre a nossa responsabilidade de cuidar dos idosos, e isso é super essencial, assim, a gente tem uma dívida, a gente tem uma responsabilidade com essas pessoas, né? Eles vieram antes de nós, eles cuidaram para que a gente estivesse aqui, né? Todo mundo deve ter aí parentes, pessoas conhecidas, idosas, que amam muito, né? Então a gente tem que olhar, nós, inclusive, como profissionais de saúde, né? A gente tem que tentar olhar para esse público como se fosse ali alguém que a gente ama, porque aquela pessoa que está ali naquele leito é o amor de alguém, né? O familiar daquela pessoa gostaria de estar protegendo ela. Então, se naquele momento de internamento ele não pode, a gente tem esse dever, essa responsabilidade, né? Perfeito. E aí, vamos ver as perguntas? Vamos ver os comentários? Você vai abrir aí, Ju? Eu preciso abrir aqui? Não, se você quiser abrir no teu, tem do lado do Private Chat, do lado dele tem a Live Comments. Aí já tem os comentários, mas se você quiser, eu vou posso deixar para você. Para você ler. Eu queria já mandar um beijo, que eu vi algumas pessoas que eu conheço aí na live. Pronto, já vi meu pai, já vi minha irmã essa. Carolina beijo para ela. Beijo, ela Carol. Deu um olá. Bela F falou boa noite. Aí eu acho que foi na hora que eu comentei de você, que eu falei de você, aí Carol falou sim, ela é top. E aí a Bela também complementou. Renata é diferenciada beijo, mesmo. Bela. Maravilhosa. Rodrigo Walter falou assunto extremamente atual, será uma discussão interessante. Suspeito também. Andressa Aguinar falou boa noite, a entrevista ficará gravada e a gente foi na hora que você estava comentando, falando, e aí eu comentei, né, que vai ficar gravada. Vai ficar, né? Vai ficar gravada na TV7, a gente tem o link, mas é só colocar o tema do título da nossa live, que vai estar lá disponível na TV7. Ah, legal. E mais, deixa eu só ver aqui, que aqui era sobre respondendo ela. O Wilson Marcos comentou, obrigado. Beijo, pai. Seu pai? Olha aí. Somos responsáveis pelos nossos idosos, mais do que nunca neste momento delicado. Pois é, Isso é verdade. E aí ele tá pensando na mãe dele, com certeza, também, na minha avó, que tá lá, isoladinha, né? Desde o princípio, eu tenho conversado muito com a minha família, né? Como profissional da saúde, eu me sinto assim nesse dever e sempre falei com eles, né? Meu pai mora na frente da minha avó, mas eu falei, mantenha a distância, fica aí da frente mesmo, porque é para proteção dela, né? Isso. E assim, a gente da saúde, a gente tem que passar esse conhecimento e falar o máximo possível que tem que cuidar dos idosos e que tem que deixar eles, infelizmente, isolados, mas como a Renata falou, a gente tem meios de como aliviar esse isolamento. Então, a gente está responsável por eles. Agora, infelizmente, ainda existem pessoas que tiram sarro dos idosos. Eu até falei na live que eu fiz com Fátima, que eu acho que ela está presente aqui. É o ageísmo, né, Ju? Que é o ageísmo. Então, existe ainda muito preconceito, ainda existe muito discriminação com esse público. E a gente tem que tentar sempre trabalhar esse assunto, falar sobre isso, porque para ver se diminui um pouco. Porque a gente da Geronto, a gente já tá caduca de escutar, enfim. Mas para as pessoas que não são da área, realmente precisam ser educadas e precisam saber que o público idoso precisa de cuidado, precisa de ajuda e não pode ser menosprezado, enfim, evitar também o preconceito, que é o que mais se tem visto. Eu vou até dar um exemplo aqui de um carro que estava aparecendo, eu até mostrei para a Fátima esse vídeo, um carro na cidade, acho que era do interior, não lembro exatamente qual era a cidade,
que eles ficavam mandando os velhos irem para casa, e velho não pode ficar na rua, e velho não sei o quê, enfim. Só que, assim, esse carro era para ser mandar a mensagem para todo mundo, né? Não ficar na rua, e não apenas Com os velhos. certeza. Então, a gente Com percebe certeza. que Claro até... que o grupo de risco ele tem que tomar um cuidado maior, né? Mas não adianta a gente manter os nossos parentes idosos em casa e submeter eles a um risco nos expondo aí na rua, né? Então, como o Ju falou, você pode ser uma pessoa assintomática que foi lá fazer uma visita inocente e acabou contaminando uma pessoa querida, né? Que está num grupo de risco. Tem o Eloy Matheus, que deu palmas. Sérgio Oliveira, estou assistindo. Aí Carol, ela perguntou alguma dica para a abordagem familiar dos idosos quanto aos cuidados preventivos e após a contaminação. Tu queria falar? Legal. Então, acho que a gente vem, né, reforçando essa pergunta aí, mas é bacana a gente falar um pouquinho mais disso. Sobre os cuidados preventivos, né, a gente tem visto muita coisa na mídia. No início até ficava um pouco confuso, eu tenho que lavar a compra, eu não tenho que lavar a compra, eu passo álcool, eu passo água sanitária, né? Eu acho que um cuidado que é primordial, primeiro, né, o isolamento social, a gente tem que evitar aglomerar, quando tiver que sair, sair de máscara. Em segundo lugar, eu diria que a higienização das mãos e evitar levar as mãos à face, né? Então, às vezes tudo bem, você pode receber alguma coisa da rua ou fazer as compras e higienizar essas compras, mas mesmo assim, todos esses procedimentos são para reduzir o risco de contaminação, né? Fato é, a gente não pega o Covid, né, através da pele, através das mãos. Se a gente pegar as mãos e levar as mucosas, levar a boca, ao nariz, aos olhos, né? Então é isso que a gente tem que evitar. Ter as mãos sempre higienizadas e evitar, tentar perder esse hábito de colocar a mão no rosto para não ser contaminado, né? E acho que isso seria o principal, assim, de prevenção e conscientizar mesmo as famílias, assim, a importância, as famílias que têm idosos, elas têm, como eu falei, uma dívida com essas pessoas, uma responsabilidade, uma dívida no bom sentido, né, de gratidão, assim. Então, elas têm que ter essa conscientização da importância da proteção dessas pessoas. Então, evitar mesmo essas aglomerações aí, infelizmente. Tentar usar máscara também, porque eu, por exemplo, eu sou viciada em tocar a mão no nariz, no rosto, então, assim, às vezes é instinto, às vezes eu tô num canto e boto. Então, se você botar a máscara, tanto vai proteger se vier, por exemplo, uma saliva de alguém, né, assim, às vezes a gente fala e a saliva sai, então vai evitar esse contato, né? Como também você, quando for botar a mão no rosto, você vai automaticamente colocar a mão na máscara. E aí, quando chegar em casa, tirar a máscara, colocar em um recipiente com água e sabão, lavar ela, esfregar bem, e estender no varal, porque eu acho que... água e sabão é o suficiente. Isso. E após a contaminação, a abordagem que a gente pode fazer com o idoso após a contaminação... Então, eu acho que a vigilância, né? Primeiro, geralmente, as pessoas que são testadas, assim, às vezes a pessoa vai na emergência, né? E acaba não sendo testada, e aí, porque às vezes só testam os pacientes mais graves, dependendo do lugar, e aí ela foi numa emergência e se expôs ali a Covid e a outros tipos de doença, né? Então, o ideal começou a ter sintomas respiratórios, a princípio, fique em casa com vigilância. Então, observe esses sintomas, observe se você está tendo né, no caso, o seu familiar, tendo uma piora dos sintomas respiratórios, e quando ele realmente começar a ter, assim, uma falta de ar, um cansaço, aí sim, tentar ir para um serviço, né, de referência. Uma dica bastante legal que eu acho que tem aumentado são as teleconsultas. Então, praticamente todo plano de saúde, eu acho que todo plano de saúde já está oferecendo esse serviço.
É claro que eu sei que não são todas as pessoas, né, que têm essa possibilidade, mas se você tem um familiar que no caso, ele só é atendido pelo SUS, né? Tenta procurar algum profissional, assim, de referência, tenta procurar alguém que você possa fazer mesmo uma consulta à distância. Então, relatar para esse médico, para esse profissional de saúde, os sintomas que esse seu familiar está tendo, né? E tentar ficar vigilante ali do momento de levar esse paciente para um serviço de saúde, né? É uma linha tênue, porque também não se pode esperar muito a ponto desse paciente estar correndo um risco, né, assim, de estar numa insuficiência respiratória, mas também não é legal que no primeiro sintoma respiratório a gente leve o familiar ou que a gente vá para o serviço de saúde. A gente tem que tentar o tratamento em casa na medida do possível. Perfeito. Fátima deu boa noite. Parabéns, pessoal. Boa noite. Fátima já fez lives aqui comigo. Beijo, Fátima. Estudou com a gente. Quem mais? Elis Carneiro. Abençoada noite a todos. Abençoada noite a todos. A Ibela perguntou: os pacientes recuperados, os pacientes recuperados parecem necessitar de assistência fisioterapêutica pulmonar? Com certeza, com certeza. Eu mencionei aqui um estudo, né, enquanto eu estava falando recente aí da China, que avaliou mais de 90 idosos, né, e viu essa melhora importante. Então, assim, geralmente Fátima, deixa eu só interromper aqui, Fátima deu uma informação importante aqui, o SUS também disponibiliza teleconsulta em Pernambuco. Eu vi aqui aparecendo para mim a notificação. Então, como eu acabei de falar, disso, né, interrompi. Então, eu acho que a teleconsulta agora, gente, para quem puder, para quem conseguiu acesso, né, tenta mesmo, porque é bastante interessante. Mas aí, voltando para a pergunta, geralmente esses pacientes, eles saem do internamento, tanto da UTI quanto da enfermaria, com déficits na função respiratória, na função motora. Então, eles parecem bastante precisar de reabilitação pulmonar e reabilitação física, né? E aí o nosso conselho, né, Ju, é que vocês procurem um fisioterapeuta, né, qualificado, para fazer esse serviço de reabilitação pós-hospitalar, que aí vai ser essencial para essa pessoa ter qualidade de vida, voltar a ter a vida que ela tinha antes. E é como a Renata falou, procurar saber se esse profissional ele tem algum tipo de especialização, porque quando a gente se forma em fisioterapia, a gente se forma generalista. Então, você pode muito bem chamar um profissional de fisioterapia para tratar sua avó, seu avô, enfim, quem precisar depois, mas às vezes ele não vai estar bem habilitado para isso. Então, saber, será que realmente ele tem especialização? Será que ele fez algum tipo de residência? Porque isso é fundamental para a recuperação do paciente. Tá? É só para essa dica, porque todo mundo sabe disso. Aí Fátima disse que contribuiu bastante, Renata, ela falou. Aí Ricardo Tenórico, muito esclarecedor. Carol, Carol, como você avaliou a reação dos seus familiares a saber do seu contágio do Covid? Você viu como alerta? O público leigo tem mais dificuldade de compreender? Acho que essa foi para tu. Minha irmã, né, ela foi uma dessas reações foi a dela, né? Não, mas no geral, assim, eu senti que a preocupação era muito grande, né, de todos os familiares. Mas como a gente sempre, tanto eu quanto o Rodrigo, né, a gente sempre se mantinha em contato com a nossa família, sempre falando muito abertamente, assim, do que a gente estava sentindo, tudo, e tranquilizando, porque a gente tinha um oxímetro em casa, né, a gente podia se monitorizar mesmo, a gente sabia que a gente estava bem, né, e aí acho que se deixava eles tranquilos, mas assim, eu sentia uma apreensão bem grande do meu pai, da minha mãe, da minha irmã também, né, ela ficou, eu sentia que estava todo mundo muito apreensivo, eu acho que as pessoas que não entendem, assim, que não entendem, né, tá todo mundo entendendo bastante, porque tá todo mundo vendo isso o tempo todo, mas as pessoas que não são profissionais da saúde, eu acho que
a preocupação, às vezes, eu tenho a impressão de que aumenta quando tem alguém da família contaminado, porque aí a pessoa vê aquilo de perto, né? A gente vê que tem muita gente que às vezes não leva tanto a sério, né? Não conhece nenhum caso. Então, eu acho que aumenta quando, como muitas pessoas falaram, né? Quando os números viram nomes. Aí a gente enxerga o perigo daquilo. Eu acho que, por mais que eu tentasse tranquilizar todo mundo, eu acho que eles viram o tanto que eu, no dia a dia, ficava cansada, né? Ficava mais uma fadiga corporal, assim, com dor muscular no corpo todo. Então, eu acho que isso assustava bastante eles. Eu acho que quem não tem contato com ninguém que teve, já fica, às vezes, fica um pouquinho mais alienado, né? Mas, assim, varia muito, mas eu acho que é importante que todo mundo tente sempre aumentar a consciência com relação a esse tema. Perfeito. Fátima falou, instrumentalizar as pessoas é fundamental, a educação em saúde é primordial, que foi o que a gente estudou aqui. Enfim, Beatriz mandou palmas. Mãe, Beatriz minha mãe. Minha mãe, Ju, você conheceu minha mãe? Sim, conheci, tudo bom, Beatriz? Seja muito bem-vinda aqui à nossa live, espero que esteja gostando. Ela é uma fofa, adorei conhecer ela. Conheci ela na defesa de Renata, minha gente, como eu já falei antes, a gente estudou no mestrado juntas, então, quando a gente conseguia, né, podia, a gente geralmente ia para as defesas dos alunos, e aí acaba conhecendo a família, enfim. Verdade. Roberto Walter falou, excelente tema. Obrigada, meu sogro. Beatriz Muniz, profissionais linha de frente que fazem grande diferença. Maria de Fátima diz, parabéns, Ju, pelo tema maravilhoso. Obrigada, Fá. Ricardo Tenório, para um idoso na fase avançada do Alzheimer, o prejuízo maior seria deixar de fazer em home care as fisioterapias indicadas ou afastamento, levando em consideração os contatos sistemáticos. Primeiro, obrigada pela pergunta. Beijo, Ricardo. Então, é uma linha bastante tênue, mas eu acho que vem aquele caso da precaução, né? A princípio, o mais importante é evitar que esse idoso contraia a doença, né? Já que tendo uma doença prévia associada, ele está suscetível, ele é um grupo de risco ainda maior, né? Então, realmente tem que evitar que ele, a princípio, contraia a doença. Mas esse indivíduo é uma pessoa que tem a necessidade, né, de receber esse atendimento. Então, é o caso agora com essa flexibilização, né, dos atendimentos, eu acho que é o caso desse paciente ter um profissional de referência, né, que ele possa realizar alguns atendimentos que forem essenciais, né, de forma presencial, com toda a segurança aí necessária, mas eu acho que, dependendo aí como ele falou, um Alzheimer em estágio avançado, né, pode ser que, se a gente pensar no indivíduo que não colabora muito com a fisioterapia, então é importante que ele tenha a assistência profissional, assim, de perto, né, com os procedimentos de segurança. Mas se a gente pensar em alguma pessoa que consegue colaborar, que algum familiar consegue dar essa ajuda, aí a gente também pode tentar manter esse atendimento o tempo todo de forma virtual, por teleconsulta, e aí fazer, de repente, atendimentos mais espaçados, de forma presencial. Eu acho que o importante é ter um profissional de referência, e junto desse profissional, ele vai encontrar essas respostas, né? Melhor do que a gente possa dar aqui, que eu acho que todo caso vai ser bastante individualizado, né? Agora, é importante ter um profissional de referência, até porque os exercícios, assim, para o paciente fazer sozinho, exercícios respiratórios que ele possa fazer em casa, sozinho, não existe comprovação de que isso seja eficiente. Então, ele realmente vai precisar da ajuda de um profissional.
E para o lado da fisioterapia motora, é como a Renata falou. Renata acho que falou de modo geral, mas tentar fazer o atendimento, o teleatendimento inicial, ver se consegue, porque é um aprendizado, tanto para a gente, como profissional, como para o próprio paciente. Então, às vezes, a primeira consulta, às vezes, vai ser um pouquinho difícil, aí tentar a segunda, mas se não conseguir, então aí realmente, como a Renata falou, vai precisar realmente de um profissional fazer uma fisioterapia presencial, e como a Renata falou, vai depender também dos sinais e sintomas desse paciente, né, desse idoso. Então, às vezes, o paciente ele é mais colaborativo, às vezes não é. Então, ter sempre fazer direitinho uma avaliação para fazer o melhor atendimento para esse paciente. Tiago comentou aqui, excelente tema, meninas, quero mais lives. Peraí, que meu celular falou agora. Excelente tema, meninas. Quero mais lives com vocês. Gostei muito da explanação em UTI sobre o Covid. Vamos programar mais uma live, Renata. Vamos. O Tiago é o que está organizando aqui a live. Ele tá Obrigada, Tiago. Muito obrigada. Marcelo falou, disse boa noite, profissionais diferenciados. Beijo, Marcelo também estudou com a gente. Marcelo, nossa referência. É nossa referência, eu falei isso na última live também. Ele estudou com a gente, fez mestrado, tanto ele como Fátima. Isso. Tá aqui a turma quase toda presente, a T5. Juliana. Beijo, pessoal. Agora tá difícil aqui de pronunciar esse sobrenome dela. Azim. Eu não sei. Mas a Juliana, minha xará, tá dizendo parabéns, meninas, muitas contribuições. Desculpa, Ju, por não conseguir pronunciar seu sobrenome. Isso mesmo, Tiago, mais lives com elas. A Fátima falou, o SUS também disponibiliza teleconsultas aqui em Pernambuco, né? Telenuts, o FPE. Gente, aproveitando o que a Fátima falou, eu acho que é importante, a gente falou aqui algumas vezes assim, a gente sabe que muitas pessoas não têm tanto acesso, não têm acesso a plano de saúde, às vezes são atendidas pelo SUS, e mesmo assim tem dificuldade. Muito importante nessa hora é tentar procurar um assistente social, né, que a Fátima, lembrei aqui que ela é assistente social, né, nossa colega de mestrado, e aí eu acho que vai ser um profissional super indicado para poder ajudar essa pessoa a conseguir uma assistência melhor, né, então se você conhece alguém numa situação que tem dificuldade de acesso à teleconsulta, que tem dificuldade de acesso a qualquer assistência em saúde, tenta procurar o serviço de assistência social, que com certeza eles vão prontamente te auxiliar nisso. A Bela falou, deu palmas. Adriana Vinhal, parabéns pelo tema, precisamos cuidar dos nossos idosos. Obrigada, o Wilson madrinha. Falou, no surgimento da dificuldade respiratória, mesmo leve, existe algum exercício que pode ser desenvolvido com o idoso na residência? Aí entra aquilo que eu falei um pouquinho agora atrás, a gente não tem nenhum exercício respiratório em casa que tenha comprovação, assim, que possa ser feito em casa. É importante que essa pessoa tenha um profissional de referência, né? Então, a partir do momento em que surgiu algum sintoma respiratório, essa pessoa tem que procurar um profissional, um fisioterapeuta, e aí ele vai poder individualizar a conduta para cada um, né? Porque a gente tem, como eu mencionei antes, né? Ele pode indicar que esse paciente faça a posição prona sozinho, que é ficar de barriga para baixo. Ele pode indicar uma série de condutas, mas isso só pode ser feito depois de uma avaliação desse profissional. Então, tente fazer uma teleconsulta, né? Entre em contato com algum profissional e aí ele vai poder individualizar melhor essa conduta para esse paciente, independente desse sintoma respiratório ser leve ou ser mais grave. Marcelo falou que a Prefeitura do Recife otimizou o aplicativo Atende em Casa, passou a disponibilizar 2 novas funcionalidades nessa segunda-feira. Olha só, minha gente, uma dica importante, galera do Recife. E ele comentou aqui também, canal direto de teleacolhimento.
e o agendamento de testes de Covid-19 pode ser feito diretamente pelo usuário, sem precisar de um encaminhamento de um teleorientador. É Olha bom aí, também. legal também. É bom saber as áreas, né, que tem essa possibilidade aí, porque algumas já não têm, né, tantos testes disponíveis, mas ótima informação. É. E aí, se o Recife tem essa disponibilidade, é provável que também outras cidades talvez tenham. Então, conferir, né, se na sua cidade que Isso. você reside, se tem esse tipo de teleacolhimento e teleatende em casa, no caso, como ele sugeriu. Pronto, os comentários aqui encerraram. Se mais alguém quiser falar mais alguma coisa, podem falar, podem escrever. Eu queria ter uma notícia um pouco não muito boa, assim, porque essa vai ser provavelmente a minha última live aqui no canal, porque a gente está meio que fechando aqui um pouquinho esse ciclo, que eu vou ter que me ausentar por conta dos atendimentos, que semana que vem eu vou ter que voltar a trabalhar. Então, eu fico bem triste, né, em falar isso, mas eu convido a Renata, a Marcelo, a Fátima, enfim, a todos os participantes que fizeram essas lives comigo. Se tiverem disponibilidade, como o Thiago já falou lá em cima, a TV7 está super aberta a vocês, então é só realmente combinar com o Thiago, até comigo eu repasso as informações, porque eu acho que todo tipo, como a gente já tinha falado antes, educação e saúde é fundamental. Então, quanto mais a gente puder falar, participar desses assuntos, né, vai ser para a população. Eu vou ver se eu consigo me organizar para fazer alguma live no final de semana, mas eu prefiro não prometer. Eu acho que a gente passou aqui o recado, acho que foi muito bacana essa experiência, tanto com o Renato, nessa específica, né, que acho que fisioterapia em UTI é fundamental e muita gente não sabe, até eu que sou fisioterapeuta ainda tenho dificuldades, assim, não conheço por não ser da área, né, e agradecer a Tiago por estar disponível, por sempre estar aberto. Ele até falou aqui no comentário que, enfim, quer Renata de novo aqui para falar mais um pouquinho. E, enfim, o Marcelo também, a Fátima, a Aline, que eu esqueci de falar dela, que também ela auxiliou muito nas lives. A Aline é uma querida. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse espaço em saúde, né? Que vocês tenham gostado das lives todas, estão todas disponibilizadas na TV7. Acho que tem aqui mais algumas coisas. Fátima falou gratidão pela referência ao trabalho dos assistentes sociais. Somos parte juntos Muito com o FISO e com importante. outros profissionais. Pois é. Isso aí. O atendimento ao idoso Juntos tem que ser para um multi, né? objetivo só, né? Isso. Ricardo Tenório fez uma pergunta leiga. A célula fagocita o vírus para a proliferação, é assim, Renata? A célula fagocita o vírus para proliferação? Não sei essa informação. Renata A gente Tenório pode, perguntou. Ricardo, a gente pode tentar dar essa resposta aí, quem sabe, numa outra live, ou depois eu tento colocar um comentário aí com essa resposta, mas essa resposta da fagocitose eu não tenho. Mas esse é um processo que acontece em alguns processos virais, né? Isso. Porque o coronavírus ainda é algo muito novo, então a gente ainda está estudando, a gente ainda está se apropriando dessa doença, então ainda tem muita coisa a ser estudada, a ser debatida, então eu acho que a gente realmente não tem essa resposta, mas com certeza, se encontrar, a gente pode repassar se vocês quiserem, a gente pode deixar um e-mail, e aí vocês podem nos perguntar e a gente pode pesquisar, mas eu acho que realmente no momento não tem ainda a resposta, não. Mas como a gente não sabe de tudo, né? Então a gente pode pesquisar e depois repassar essa informação. Com certeza. Muito importante a gente estar pesquisando e se atualizando. Adriana Vinhal disse, muito bom, parabéns para vocês, que Deus abençoe a todos da linha de frente. Amém. Amém. E acho que é isso. Se Renata quiser acrescentar alguma coisa.
Não, eu queria só agradecer novamente, Ju, primeiramente, por ter feito esse convite inicialmente, ao Tiago também, TV7, né? E a todas as pessoas, aos meus familiares, amigos que estão aqui presentes, aos amigos do mestrado, né? E a todo mundo mais que pôde estar aqui. Espero que eu tenha aí trazido algumas considerações relevantes e a gente sempre está aberta a procurar, a gente está o tempo todo estudando, o tempo todo buscando informação nova num momento como esse, então espero que a gente tenha aí mais encontros. E como o Ju falou, se quiserem, a gente deixa aí disponível o e-mail para a gente poder fazer contato e tirar dúvidas que apareçam aí. E muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite e se protejam, né? Tomem todas as medidas de precaução. Eu espero que tudo isso passe logo, né? E a gente volte para o mais normal possível. Bela concluiu aqui dizendo que a live foi muito boa. Parabéns, meninas. Obrigada, Bela. Obrigada, Bela. A gente vai ficar nessa, lembrando que a live vai ficar salva. Então, para quem não assistiu, se quiser compartilhar esse conhecimento, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis. Já vai ficar salvo agora na TV7. E um beijo aí bem grande de novo para a TV7 pela disponibilidade. A Renata, que aceitou, super topou, foi super de boa. É difícil, viu, minha gente, encontrar, procurar pessoas aqui para fazer live comigo, não é fácil, não. Eu saio rodando, mas Renata foi ótima. Ela aceitou, topou na hora. Imagina, Ju. E agradecer a Tiago, né, que está sempre disponível. E a Christian também, que é ele que organiza também. Ele está também por trás dessas lives. E é isso, quero agradecer a todo mundo. Vou ficar com saudade, não vou mentir, de fazer a live com vocês. Uma pena, Ju. Mas eu espero que Renata, o Marcelo, o Fátima, outras pessoas continuem com esse projeto, se puderem. E, enfim, se eu também conseguir retomar, eu vou ficar também muito feliz em continuar, em voltar, né? É isso, um beijo bem grande aí para vocês. Boa noite. Como a Renata falou, se cuidem. Isso. Usem máscara, se possível. Se possível, não saiam de casa. E é isso. Isso aí. Tchau, tchau, Ju. Obrigada. Tchau. Nada.